o nosso clamor, a nossa oração, ó Deus. Entendemos, ó Pai, que o Senhor operando e agindo, ninguém pode impedir, Senhor Deus. Pessoas que estão enfermas, doentes, desenganadas, pessoas que estão com problemas de saúde espiritual, saúde física, saúde mental, Senhor Deus, Alzheimer, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ser glorificado nessas vidas, que o milagre de Deus possa acontecer, Senhor. Pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão doentes, Senhor Deus, problemas financeiros, problemas, Senhor Deus, emocionais, que a graça maravilhosa do Senhor possa agir e operar, Senhor Deus, nessas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Fica comigo, e como os irmãos já sabem, todo dia de manhã eu oro por esses pedidos. Efésios capítulo 2. Você sabe por que eu não falei para você qual capítulo era e qual texto que era? Senão você abaixa a cabeça, fica lendo o texto e não olha para mim. Por isso que eu fiz isso, de propósito. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. E eu queria, irmãos, que o tema da nossa palavra está um pouco relacionada com a palavra que nós ouvimos aqui na quinta-feira passada. Se não me engano, foi o pastor João Freire que pregou. Você é espiritual? Não é isso? Foi isso o título, né? Era uma pergunta. Você é espiritual? E eu queria falar hoje, o tema da minha palavra é a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo. Irmãos, eu estou orando a Deus e pedindo muito a Deus que nos ajude em duas situações fundamentais para a vida cristã, que é a oração e também a palavra de Deus, né? É como um pássaro que tem duas asas, não dá para voar com uma asa só. Não dá para ser um cristão só orando e não dá para ser um cristão só estudando a palavra. Você tem que ter as duas situações. Você tem que ter as duas coisas. E você não pode ter essas duas coisas só na igreja. Isso é fundamental. Você não pode ter essas duas coisas só na igreja. Só na igreja. Aí eu vou uma vez por semana no culto, recebo oração, recebo a palavra. Eu entro ali na salinha, o pastor ora por mim e acabou o problema. Não. O evangelho é o evangelho de transformação. E nesses 10 versículos que a gente vai ler, falando da nova vida em Cristo Jesus, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está escrevendo, né? E ele está direcionando a igreja, e ele está falando de dois povos, e ele está falando do povo judeu, convertido em Cristo, judeu que agora se converter a Cristo, e ele está falando também dos gentios, e ele está colocando uma distinção entre esses povos. E eu queria ler com os irmãos de 1 a 10, vou ler ali na tela, porque aí eu leio na mesma linguagem que os irmãos estão lendo. Nós vamos até o 10, viu, irmã? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Texto lindo, maravilhoso, bonito, bom para você ficar o resto do ano pensando nele, estudando ele, e depois mais o ano que vem e buscando entendimento. Uma outra tradução dizia assim, uma tradução bem mais próxima das primeiras traduções, diz assim: também a vós gentios que fosse mortos pelas vossas ofensas e pecados, em que estáveis acostumados enquanto andáveis nos caminhos deste mundo, falando dos gentios, e obedeceis o príncipe das potestades do ar, dos espíritos, olha bem, irmãos, dos espíritos que agora opera no corações dos filhos da desobediência. E agora nessa tradução diz assim: a vós Deus tem dado a vida. Quando começa falando, irmãos, fala que Deus lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões do pecado. Geralmente, quando nós falamos sobre pecado, as pessoas logo pensam em meia dúzia de situações, e que ela geralmente diz assim: eu não pratico nada disso, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não adultério, eu não falo palavrão, eu não faço isso, não faço aquilo, e reduz nisso. Mortos no pecado, irmãos, significa a situação de todas as pessoas que não têm Jesus Cristo. Mortos no pecado significa insensíveis e impotentes como cadáveres, corruptos, mortos espiritualmente. Mortos no pecado significa pessoas que, a humanidade que vai se constituindo e se formando através do pecado original, né? Através de Adão, todas as pessoas nascem e são formadas em pecados e vivem em pecados, e perante Deus essas pessoas estão mortas. Você e eu podemos pensar em tantas pessoas que são boas, que fazem boas obras, né? Que são honestas, e etc, mas que estão fora de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele começa
a instruir, e ele diz assim para os gentios, ele diz para os gentios, versículo 2: nos quais vocês andaram noutro tempo, seguindo o curso deste mundo. Quando ele diz está seguindo o curso desse mundo, irmãos, diz o seguinte: a pessoa está vivendo naturalmente. A alegria dessa pessoa de viver, a maneira dessa pessoa viver, o jeito que ela entende as coisas, o jeito que ela encara a vida, é totalmente natural. Uma pessoa natural. Ela tem às vezes bons princípios, ela tem às vezes bons conceitos, mas Paulo diz assim: vocês andaram segundo o curso desse mundo. Olha bem, logo após o curso desse mundo, Paulo diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o influenciador da humanidade. Você se lembra que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então é o influenciador, ele vai influenciando as pessoas. E se a pessoa está vivendo no mundo, o que ela está passando, irmãos? Ela está passando somente aquilo que o mundo oferece, somente aquilo que as coisas do mundo lhe oferecem. Ela não tem nada da nova vida em Cristo Jesus. Ela não tem nada da nova vida em Cristo Jesus. Ela tem, você deve ter amigos assim, você deve ter até parentes assim. A situação que eles estão vivendo é a situação que realmente é uma coisa natural. Então Paulo está dizendo assim, que o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São todas aquelas pessoas que nasceram da carne, e elas nasceram segundo o quê? Segundo Adão. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado? Comer maçã? Não, o pecado foi desobediência. E essa desobediência ela foi passando de geração em geração, foi passando pelo mundo, foi atingindo as pessoas, e as pessoas são chamadas aqui por Paulo de filhos da desobediência. Você está aqui comigo, irmãos? Então, andando segundo o curso deste mundo, um andar, obrigado, João, um andar não necessariamente imoral. Entende? Olha bem, irmãos, é importante você entender isso aqui. Não necessariamente o andar imoral ou irreligioso. Você pode pensar assim: ah, mas fulano não tem moral e não tem religião, né? Ou ele está fazendo isso imoral, está fazendo isso fora do conceito de religião. Não necessariamente imoral e religioso, mas um andar mundano. Sabe o que é um andar mundano, irmãos? É um andar sem Deus no mundo. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas fulano de tal está bem financeiramente. Pastor, mas fulano de tal está conquistando tantas coisas. Não fala isso? Você às vezes olha e analisa desse jeito. Irmãos, sem Jesus, sem graça. Estava comentando hoje com o pastor João Freire e a Bárbara de manhã. Imagine uma pessoa que ela tivesse uma conta bancária e que todo o dinheiro do mundo
fosse depositado na conta dela, mas essa pessoa não tivesse Deus na sua vida, o que estava faltando para ela, irmãos? Tudo. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não avaliar, porque nós estamos numa nova vida. Você que entregou sua vida a Jesus, você que recebeu a graça salvadora de Jesus Cristo, nós não podemos viver sem Deus no mundo. Dá uma olhadinha no versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 12 que eu li. Obrigado, irmã. Olha aí. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se você depois olhar para frente, você vai ver que Paulo está direcionando para falar ao povo o seguinte, para o mundo, para as pessoas o seguinte: Deus está unindo judeus e gentios, e a graça do Senhor está sobre todos. E a graça do Senhor, irmãos, é que nos livra de todas as coisas, porque nós estamos vendo, você está observando, e as nossas forças são tão poucas, né? Nós estamos vendo o agir do inimigo no mundo, na vida das pessoas sem Deus, irmãos, e nós estamos imaginando: meu Deus, o que eu vou fazer? Como que nós vamos fazer? As pessoas têm sido levadas por Satanás, o grande espírito, né? Esse espírito é com letra minúscula, espírito maligno, que dirige o curso desse mundo e determina as ações do filho da desobediência. Você tem visto isso pelos telejornais, vocês têm visto isso, irmãos, pelas proximidades da nossa casa, e talvez até dentro da própria família. Gente, mas como que a pessoa está andando por esse caminho? Sabe por quê, irmãos? A pessoa está sem Deus, a pessoa está sem Jesus, e aí está como mortos, estão como mortos. Quando eu estava lendo esse estudo, eu ouvi falar de um pastor, não sei se o Lucas já viu falar, o pastor João Freire falou, já está aposentado, e ele dava aula num seminário nos Estados Unidos, e depois de 5 anos que ele dava aula, no meio desses 5 anos, toda vez ele pegava os alunos dele e dizia para eles o seguinte: hoje eu vou levar vocês num lugar especial, e falava para 2 ou 3 dos alunos do seminário preparar uma mensagem nesse texto. Vocês vão pregar em tal lugar, mas não falava onde era. Sabe aonde ele levava eles? No cemitério. E chegava lá, ele dizia para eles o seguinte: quando nós estamos pregando para pessoas mortas. Quando você começa a anunciar o evangelho para um povo, para uma família, para alguém, irmãos, que não recebeu Jesus, que não recebeu Deus na sua vida, você está pregando para pessoas mortas. E ele fazia o aluno pregar ali mesmo no cemitério, para ter uma experiência assim. Agora o texto começa assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Então o Senhor Deus é que faz isso com a gente, irmãos. O Senhor Deus é que faz isso com a gente. Então nós precisamos olhar verdadeiramente para a nova vida que nós recebemos de graça. Pela graça de Deus, Paulo diz que nós somos salvos. As pessoas mortas estão vivendo em concupiscências carnais, entregues aos prazeres do corpo e da mente.
Como que você sabe que você está numa nova vida em Cristo Jesus? Que teste você faz com você mesmo? Que teste que você faz com você mesmo que já recebeu Jesus? Se você realmente está vivenciando a nova vida em Cristo Jesus. O teste que você faz é o seguinte, irmãos: qualquer coisinha, por pequena que seja, mexe com você. Qualquer coisa. Um clipes pego no trabalho, escondido do chefe e levado para casa, mexe com você. Uma ceninha, qualquer coisinha, uma palavrinha. Agora, muita gente ainda insiste em viver em dois mundos. Tem jeito, irmãos? Você viver em dois mundos? Servir a dois senhores? Viver na carne e viver no espírito? Não tem jeito. Se você for viver na carne, você está na carne. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então veja o que Paulo diz no versículo 3, concluindo: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, passado, filhos da ira, como também os demais. Aí no versículo 4 para frente, Paulo começa a mostrar a ele, irmãos, o poder maravilhoso de Deus. Você e eu, nós temos que contar com esse poder maravilhoso de Deus. Mas Deus, primeiro ele fala do mundo de pecado, dos mortos sem Cristo, do mundo de corrupção, do mundo de cadáveres. Quando você olha, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, Paulo está dizendo que o Senhor os entregou ao seu bel prazer para que eles fizessem o que realmente eles quisessem da vida deles. Você vê que está uma destruição total. Mas aqui Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Quando você pede misericórdia, por que você pede? Tem misericórdia de mim. Você está prevendo que você vai receber alguma coisa de correção, de castigo, e você não quer receber aquilo. Então você fala: tem misericórdia de mim. Então Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa do amor que Ele tem, com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Quem que dá vida? Não é o pregador que dá vida. A vida, o novo nascimento em Cristo Jesus, é uma promessa de Deus, é uma realização somente de Deus. Por mais que você ame uma pessoa, por mais que você se interesse por uma pessoa, por mais que você pregue para uma pessoa, a palavra de Deus diz que Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Por que o Senhor faz isso, irmãos? Por causa do amor que Ele tem pelas pessoas, pela humanidade. Quando Deus foi formando o povo judeu, a nação judaica, quando Deus foi formando, e aqui você está vendo Paulo, irmãos, ele fazendo uma abertura e fazendo um enxerto dos gentios ali, para que pudesse ser um povo só. Ele fala: nós e vós. Você sabe que toda aquela turma que estava em volta de Jesus era o quê? Judeu. O próprio Jesus era judeu. E ele está falando agora da promoção daquilo que o Senhor irá fazer na vida deles.
O que nós temos que ter cuidado, irmãos? Com a sutileza, com a esperteza, com a influência de Satanás, do príncipe da potestade do ar sobre a nossa vida. A Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide-se para não cair. Nós temos que ter um cuidado, porque nós estamos aqui no mundo, nós não estamos no céu. Aqui não é o sistema do céu, aqui é o sistema do mundo que nós vivemos. Mas nós queremos viver aqui no mundo o reino de Deus e a vontade de Deus. Então, depois que Paulo fala de toda essa situação de degradação, irmãos, de toda essa situação tão caótica, ele apresenta o outro lado, né? No outro lado de Deus, cheio de formosura, cheio de amor, cheio de palavra, aonde ele começa no versículo 4, dizendo assim: mas Deus sendo rico. Então Deus vem atrás de nós, Deus vem atrás da humanidade, Deus está interessado na humanidade. Primeiro que ele fala do grande amor de Deus que se manifesta em misericórdia e que se manifestará no porvir nas abundantes riquezas da sua graça. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, o que é a graça de Deus? O que quer dizer para nós quando nós estamos sendo beneficiados pela graça de Deus? Que sentimento nasce no nosso coração quando nós encontramos na palavra de Deus essa graça maravilhosa em Deus? Quando foi que Deus estava interessado na humanidade e que jeito que estava a humanidade que Deus estava interessado? Ela estava em santidade ou em pecado? Ela estava totalmente em pecado. Mas o amor de Deus e a graça de Deus vai fazendo com que essas pessoas vão recebendo em Cristo Jesus, a manifestação da graça de Deus. Sabe o que é isso? Você vai olhando para a sua vida e você fala assim: eu não mereço, mas Deus fez isso comigo. Eu não tenho condições daquilo, mas Deus me deu aquilo. Mas Deus fez isso na minha vida, mas Deus fez isso. Você vai enumerando isso. O seu poder de dar vida. O poder de Deus, irmãos, é um poder vivificador, que chama à vida os mortos e os assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Versículos 5 e 6. Olha como é que nós estávamos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não tem nada de você dizer para mim assim: pastor, eu tenho um colega lá do serviço que tem tudo para ser crente. O que ele tem para ser crente? Ele é generoso. Você pede uma ajuda, ele dá. Ele faz tanta obra, pastor, ele vai na casa tal e faz isso. Não. A obra dele não vai salvar ele. Quem salva é Jesus. E salva pela graça, não pelo que a pessoa faz. Versículos 5 e 6, né, irmã? E nos ressuscitou. Ressuscitou por quê? Porque nós estávamos mortos. Aí você recebeu o quê? Vida. Recebeu vida. Se você recebeu vida, você tem que viver a vida que você recebeu. Irmãos, esse livro de Efésios, eu vi um comentarista dizendo que você pode ler esse livro, esses 6 capítulos de Efésios, paralelamente com o livro de Josué.
Josué é o livro das conquistas, batalhas e conquista das promessas. E aqui também é um livro das conquistas. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma posição elevada. Uma posição elevada. Que chama a vida os mortos e o assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Olha bem que coisa linda, em Cristo, irmãos. E depois, por último, da natureza da salvação. Vamos pensar no significado do tempo presente, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande com o sentimento e a voz de Deus falando conosco e o desejo ou a comodidade da gente não fazer aquilo que Deus está falando, optando por uma vida de comodidade, de acomodação, não vivendo a totalidade da vida, na totalidade da vida que Deus nos tira do pecado, nos tira do mundo do pecado, nos faz viver uma nova vida em Cristo Jesus. E o Deus, ele, quando nós pensamos sobre esse tempo, nós vemos que a fé que nós temos hoje, né, que precisa apreciar a graça de Deus. Irmãos, a fé muitas vezes está sendo usada de maneira totalmente errada. Tenho fé que eu vou comprar um carro. Eu não tenho um tostão, mas eu vou comprar um carro. A fé usada de maneira errada. A fé que Paulo está dizendo, irmãos, é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo, a fé que nós temos que meditar, a fé que nós temos que receber, é a fé que aprecia a graça de Deus em todas as suas significações, prova que Cristo salva hoje, agora, nessa situação tão caótica do pecado. Essa é a fé que o Senhor quer. Tudo bem, em Cristo você vai realizar tantas coisas, em Cristo você vai conquistar tantas coisas, em Cristo as promessas que Deus tem para a sua vida vão se cumprir, mas você, irmão, não vai viver uma fé barata, ou melhor, você não vai viver uma graça barata. O que é graça barata? A pessoa diz assim, não, eu posso fazer o que quiser hoje, eu estou em Cristo e eu vivo pela graça, né? E eu posso fazer totalmente o que eu quiser, e quando você percebe, as pessoas estão totalmente sem liberdade e na libertinagem, porque não está entendendo a graça maravilhosa de Deus, a graça que não pode faltar, e a graça, irmãos, que não falta. Apreciamos devidamente tudo que a graça de Deus deve significar para nós mesmos, e se temos provado todo o seu poder salvador. Irmãos, eu tive uma das experiências mais que eu nunca tive, né? Eu nunca fui acostumado a sentar perto da minha esposa no culto, nunca, nem quando nós éramos namorados. Quando eu namorava a Sandra, a gente congregava ali na Rua 6, no comecinho do namoro, em 83, 84, eu ia buscar ela em casa, e por buscar ela, o que acontecia? Eu chegava atrasado. Então nós chegávamos todo dia, 20 para as 8, 15 para as 8, aí um dia eu fiz um combinado com ela, eu falei assim,
Eu não pego mais você em casa não. Tinha um chevetinho branco do meu sogro, né? Nós andávamos muito naquele chevetinho. Eu não pego. Por que você não pega? Não, você só chega atrasado, eu quero chegar mais cedo. Começou aí, né? Depois a gente foi crescendo na igreja, ela fazendo uns trabalhos, tem rodinha no pé, né? Cada hora você olha, está num lugar fazendo alguma coisa, servindo alguma coisa. Tipo, falei para o Caio domingo, Caio, não deixa ela carregar mesa nem cadeira, pede para alguém carregar para ela. Mas domingo eu sentei ali do lado dela e fiquei esperando a ceia, domingo à noite, e Deus foi passando um filme na minha mente. E nesse filme, irmãos, de realizações, de tantas obras que Deus fez, o Senhor deixou bem claro para mim uma coisa: a glória é minha, a minha glória eu não dou a outrem, sou eu quem faço. Eu e você, irmãos, tem tanta coisa na nossa vida que Deus está fazendo. A gente precisa estar atento nisso. Mais do que estar atento, irmãos, a gente precisa valorizar isso. Como nós cantamos aqui 2 músicas, né? E que seja menos de nós, menos, que seja mais de Cristo. Que as pessoas olhem para mim, para você, para nós e digam assim: rapaz, mas como Deus operou aquele dia. Que as pessoas não falem assim: mas como você fez? Não, como Deus operou, irmãos. É Deus quem realiza, é Deus quem opera. O que nós precisamos fazer? Tomar o nosso lugar aonde Deus quer nos colocar. Qual é o lugar? Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Às vezes eu ouço o crente dizer assim: 5 minutos do velho homem eu resolvo esse problema. Você já viu alguém falar assim? Se ele não resolve em Cristo, fora de Cristo, que ele não resolve, ele só piora o problema, irmãos. Vamos ficar de pé, queridos? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que você viva realmente a graça maravilhosa do Senhor na sua vida. Pode cantar uma canção aqui, Lucas, para a gente orar. Irmãos, eu tenho pedido para os irmãos que estão ministrando aqui, que estão dirigindo o culto, para a gente orar bastante, amém? Tenho pedido para você orar na sua casa, né? Às vezes você está cansado, às vezes você está cheio de serviço, né? Tem tanta coisa para fazer, mas à medida que você vai tirar um tempinho para orar, para ler a palavra de Deus, você vai ser renovado, e essa graça operosa, maravilhosa, vai agir na sua vida. E aquilo que você às vezes olha e fala: puxa, mas é impossível, você vai vendo Deus agir e Deus operar, e vai ser obras lindas e maravilhosas na sua vida, irmãos. Eu tenho pensado sobre alguns feitos de Deus, sobre algumas pessoas, sobre o antes e depois, e eu penso: poxa, quem pode fazer isso, se não Deus operando, se não Deus agindo? Talvez eu pense na minha própria vida, irmãos. Talvez eu volte a fita e fale: é Deus. Não foi a inteligência, não foi a capacidade, foi Deus, irmãos. E nós queremos orar agora, nesse momento, durante a música, um pouquinho após a música. Quero orar com você, porque Deus quer que você entenda essa graça.
Deus quer que você viva essa nova vida que Cristo te deu. Deus quer que você saia do mundo de pecado e se assente em Cristo nas regiões celestiais. Aleluia, Jesus.